Fala pessoal, bem-vindo a mais um Bola do Jogo. Aqui tá falando o Leonardo. Do outro lado, o Guilherme, como sempre. E aí, Gui, beleza? Como tá as coisas? Tudo bem? Frio aqui de São Paulo. Fala, galera. Tudo bem É, com vocês aí? Não, friaca aqui em São Paulo, mas vamos lá, né? Acompanhando a preparação da seleção brasileira aí. então, a gente não teve episódio na semana passada, porque o Gui fez uma visita aqui. Acabou que a gente saiu de férias uma semana. Mas a gente Verdade. continua com os trabalhos hoje. Esperamos que vocês curtam aí esse episódio. O Olimpíada está chegando, lançou Pokémon Go. Hoje teve uma 3-0 Brasil e China, futebol feminino. Então, vamos para o que interessa. Vamos começar a falar um pouquinho da seleção brasileira de basquete. A seleção já começou o preparativo, né? A gente já teve alguns amistosos. O Brasil já enfrentou adversários legais, enfrentou Austrália, Lituânia. Adversários são fortes no contexto mundial, né? E a gente já deu para tirar algumas conclusões em relação ao Brasil, né? E aí, Gui, o que você está achando da seleção brasileira, principalmente contra a Austrália, nesse primeiro amistoso e já na reta final aí para começar os Jogos Olímpicos do Rio? Bom, galera, é assim, eu acompanhei um pouquinho mais de perto os jogos, assisti todos os jogos do Brasil aí. A preparação já encerrou. O último jogo, para quem anda acompanhando, foi ontem contra a China. Mais um amistoso do que qualquer outra coisa. Mas, bom, falando de um modo geral, eu gostei do que eu vi. Hum. Uma seleção brasileira muito madura, até diante de tudo que já aconteceu com essa geração aí, lesões, desfalques, adversários, ter voltado para a Olimpíada, ter conseguido chegar num nível, numa maturidade para conseguir bater na Argentina, que é uma adversária que a gente sofria muito para vencer. Uhum. E o basquete do Brasil ter evoluído também nos últimos anos, isso ajudou bastante. Coisas Uhum. positivas que eu gostei, eu acho que é o principal destaque do Brasil, é o condicionamento físico de todos os jogadores. A gente vê o Nenê aí voando, Uhum. ótimo, parece que 100% recuperado daquela lesão que na planta do pé, que vinha incomodando Uhum. muito ele. Mas assim, marcação redonda do Brasil, ainda algumas oscilações do setor ofensivo, mas a gente vê o Brasil tranquilo em momentos de adversidade. Uhum. Vi alguns comentários que tem algumas pessoas que acham que faltou talvez enfrentar mais uma seleção forte, mais uma seleção da Europa. Mas, falando de modo geral, eu gostei bastante do que eu vi. A seleção vem bem preparada, eu acho que no ápice da maturidade dessa geração, até pela idade que ele tem e a experiência internacional que a maioria dali tem no elenco. Uhum. E é muito bom ver quem veio para a seleção, quem está lá no auge da forma física. Isso é um diferencial que vai ajudar muito na Olimpíada. Mas e você, Uhum. Léo? O que você achou da seleção? O que você tem para falar no modo geral? Eu concordo contigo. Eu fiquei bem surpreso de ver, principalmente a postura do Nenê jogando. Acho que ele está jogando até com mais vontade do que ele estava acostumado no Wizards. Assim. Acho que você que torce pro Wizards pode falar mais que eu, né? Mas o Nenê está com bem vontade assim de infiltrar, de ser o Nenê que a gente estava acostumado, principalmente no começo da carreira. Eu gostei bastante do time. Acho que é bem o que você falou mesmo. Eu não acho que eles estão no auge da forma física. Assim. Acho que na verdade eles já estão naquela curva que a galera já está começando a passar do ponto. Mas, por outro lado, essa geração, talvez eu acho que o auge deles, em termos físicos, foi na Olimpíada passada. Mas nessa Olimpíada, eles têm muito mais maturidade, muito mais experiência de como reagir a algumas situações, coisa que eles não tinham da outra vez. Né? Talvez se eles tivessem com a cabeça que eles têm hoje, aquele jogo contra a Rússia tivesse sido diferente, ou aquele jogo contra a Argentina tivesse sido diferente também.
Então, eu acho que é bem por aí. Eu tô gostando muito de como o time tá jogando. Alex batendo pra cima, o Arceta jogando, o Herta jogando bem, tem Raulzinho jogando muito bem, o Benite jogando muito bem, Cristiano Felício, né, ocupando o espaço do Varejão. Então, tô feliz aí com o que eu vi até agora. É suficiente para uma medalha? Não sei. É, a gente ainda tem esperança, a gente está vendo principalmente alguns nossos adversários aí passando por alguns problemas, mas eu não sei se é o caso do Brasil chegar ainda na final, porque, como você falou, assim, as seleções que a gente enfrentou são seleções importantes, seleções muito boas, mas ainda não são as melhores para a gente ter ainda 100% de certeza de quanto que pode render essa seleção, né? Se é legal, talvez, um amistoso contra a França, que talvez seja a principal seleção da Europa hoje, para a gente ter uma noção real aí das nossas chances, né? A coisa boa é que, principalmente os nossos adversários, eles estão desfalcados. França está desfalcada, Espanha está desfalcada. A Argentina está com um time muito velho, muito perigoso, mas ainda muito velho, né? O próprio Estados Unidos está com um time muito forte, né? A gente vai até falar um pouquinho mais sobre eles num outro episódio, ainda nesse, depende de como fluir, né? Mas não está com o time A dele, mas é um time que assusta muito. Então, talvez aí não seja problema os nossos desfalques e talvez a nossa falta de auge, assim, no meu ponto de vista, né, Gui? Na verdade, assim, eu acho que são duas coisas. O que você falou aí da forma física, tipo, eu quis dizer que essa seleção tá bem preparada fisicamente, né? Sim, Talvez, sim, claro, sim, sim. eles não estejam no primor lá dos seus seu começo de NBA, meio de NBA, Uhum. alguns, a galera indo para a Europa, enfim. Mas eu acho que a maturidade deles está no auge, até o comportamento dentro de quadro e contra os outros jogos, assim, as adversidades que eles enfrentaram nos jogos também e como saíram delas, isso é uma coisa que me agradou bastante. Uhum. Com relação ao que a gente está falando dos adversários, eu acho também que faltou, por exemplo, mais um adversário da Europa, uma Croácia, uma Sérvia, para finalizar essa preparação assim com adversários de mais qualidade. Mas teve a Lituânia, que é o nosso, sei É. lá, principal adversário de grupo, na minha opinião. E eles E complicaram o bastante na Euroliga adversário. também, né? Desculpa, na Euroliga? Na Euroliga desse ano, né? Eles mandaram, desculpa, no Campeonato Europeu de Basquete que teve no ano passado. Eles mandaram muito bem, né? Surpreenderam bastante, ganharam de seleções importantes, complicaram para a seleção da França. Então é um adversário importante, né? Não é qualquer Zé Mané, né? Gui? Tá me ouvindo? A gente perdeu o contato com o Gui. Pedi desculpa para vocês um instantinho para ver se eu consigo localizar. Aí, pessoal, voltando aqui, a gente teve um pequeno probleminha, mas estava falando para o Gui, estava falando aqui, né? Acabou dando uma pequena saidinha. É, que o Brasil ele estava enfrentando, ele enfrentou a Lituânia, né? Que talvez não seja o adversário ideal, mas que foi uma seleção que muito promissora que complicou muito na Campeonato Europeu de Basquete, né? E é um adversário cruzamento direto de grupo, como o Gui estava explicando, né? Na verdade, é o adversário mais forte da preparação do Brasil, né? Então, que a gente poderia avaliar mesmo. O grupo do Brasil é o mais equilibrado. Então, provavelmente, a disputa aí, tipo, de primeiro, segundo, terceiro lugar, vai ser por causa de um detalhe. E a seleção da Lituânia é tão favorita quanto a seleção do Brasil. E assim, o jogo mostrou bastante coisas positivas. Claro que no final do jogo, no último quarto, tanto a seleção da Lituânia quanto a seleção do Brasil meio que pouparam ali um pouco os titulares. Mas o Uhum. Brasil teve de fato uma seleção do mesmo nível. Oscilou em alguns momentos, ficou na frente no placar, depois tomou uma virada, soube equilibrar o jogo, até no último quarto conseguir passar na frente de novo no placar e segurar a vitória.
eu gostei bastante do que eu vi, assim, e acredito aí que o Brasil deve pelo menos chegar numa semifinal, quem sabe aí, se tudo correr bem também, se a gente não oscilar muito na competição, brigar por uma medalha de prata, ou quem sabe brigar ali pelo bronze, que Uhum. eu acho que já tá de bom tamanho, seria até uma forma justa de fechar, de coroar essa geração Essa que tanto geração. bateu na É, trave, né, Léo? com certeza. E já indo só para o aspecto individual, que eu queria falar um pouquinho também, a gente já falou bastante do Nenê, mas eu queria falar de outros dois jogadores, assim, não sei se o Léo tem mais alguém para falar, mas gostaria de falar muito do Raulzinho e do Marquinhos. Raulzinho Uhum. que, putz, caiu como peça-chave para ser esse líder do segundo time, do time que vem do banco. É o cara que pontua, é o cara que faz o time jogar, é um cara que vai mexendo na rotação e às vezes vai ficando também, pega um pouco do time titular. Tá Uhum. no auge da forma física, tá jogando muito, pelo menos a gente vê o tanto que os treinamentos de Utah aí fizeram bem para ele, jogando muito, sobra dentro de quadra. É um cara que vai ser aí uma válvula até de escape do time titular e o cara que vai conduzir o time reserva aí nos jogos. Uhum. Um descanso muito bom para Marcelinho Huertas também, né? Que também já não é nenhum garoto mais. E o Marquinhos, não no seu auge da forma física, mas muito bem fisicamente, oscilando em algumas partidas, mas assim, mostrando uma maturidade, coisa que não mostrou, talvez aí ao longo da carreira em algumas ocasiões. Às vezes a bola não tá caindo, vai lá, se concentra, volta e a bola começa a cair. É um cara que a gente precisa que esteja muito bem nessa Olimpíada. E eu gostei bastante do que eu vi, também do que ele fez em quadra, principalmente também na defesa, se dedicando como há tempos, ou como, sei lá, eu talvez não tenha visto ainda se dedicar tanto na defesa. Não sei o que você acha aí É. no aspecto individual também. Do individual, cara, assim, eu posso falar, assim, todo mundo tá rendendo basicamente o que eu esperava do time titular, né? Os dois destaques que você falou, acho que são super válidos. O Raulzinho, com certeza, acho que é o principal surpresa, né? Não é surpresa para quem acompanha a NBA, porque realmente no Utah ele tá voando mesmo, né? Eu acho que essa confiança que ele tem, que ele ganhou, o aspecto psicológico dele tá muito afinado, assim. Dá para você ver que ele vai para frente mesmo, ele não toma conhecimento dos caras, né? Ele não tem respeito, né? E que às vezes era uma coisa que talvez faltasse no Brasil, né? Acho que a geração que a gente pegou tinha um respeito muito grande com outras seleções, principalmente seleções americanas, né? Jogadores americanos ou jogadores que atuavam na NBA. Tinha aquele fator de tipo, o cara é santo, né? E o Raulzinho esmerilha esses caras na temporada normal, né? Ele já é de uma geração que está acostumado a ver jogadores brasileiros mandando bem no exterior. E ele mesmo tá mandando muito bem, né? Então ele não tem esse respeito todo, né? Então você vê que vem um cara desse e fala assim, mano, para, o Curry vem me marcar e eu consigo passar por ele, por que eu não vou passar por você, né? Ele tem essa atitude de tipo, ir pra cima mesmo, que eu acho muito legal, né? E o Benite que eu acho que foi o principal nome da, do Olímpico, né? E tá jogando bem, é um basquete muito sólido, né? Gosto bastante de como o Benite tem jogado. Queria só comentar um aspecto negativo, né, que não sei se você acompanhou esse fato, para também explicar para a galera de casa que não pôde acompanhar, no nosso pode a gente falou do corte do Larry Taylor, né, e o Larry Taylor é um jogador do Mogi. Boa parte dos amistosos que o Brasil fez foi em Mogi das Cruzes, e o Rafael Luiz foi vaiado pela quadra inteira, né, do Brasil, a torcida que estava lá em Mogi xingou, vaiou, aloprou o Rafael Luiz, né? Porque eles atribuem o fato de o Larry Taylor ter saído para o Rafael Luiz ter ficado com o lugar dele, né? Como se a decisão de querer ficar com o lugar do Larry Taylor fosse dele, né? Assim, eu entendo a postura da torcida do Mogi, mas eu discordo, né? Acho que agora todo mundo tem que se lembrar que é a seleção brasileira, né? E um menino que ele já não é muito conhecido por ter um psicológico muito forte, tomar uma ensaboada dessa aí em solo nacional pela própria torcida é meio desnecessário, né? Não sei o que você acha aí. Não, verdade. E, não sei, eu acho que
Não sei se você conseguiu assistir o jogo contra a China na terça-feira, ontem, né? A torcida de Mogi meio que, bom, pelo menos os torcedores que estavam lá, inclusive até o pessoal da transmissão lá da Sport TV apontou isso. Ele foi bastante apoiado, recebeu aplausos, na verdade a implicância parou, né? Uhum. Você disse sobre, sei lá, se a implicância é desnecessária, acho que ele tá lá por total merecimento e merece todo o apoio, a partir do momento que ele foi o escolhido, e não o Larry Taylor. Os jogadores brasileiros também mostraram que estão com um grupo muito fechado, tanto que no começo das partidas, onde se anuncia os jogadores e cada um entra anunciando o nome, ninguém entrou, todo mundo entrou junto, todos os nomes anunciados, todo mundo ficava lá junto, concentrado, fazendo aquele ritual que os jogadores fazem, mas todo mundo entrava junto, justamente para poupar o Rafa. Isso é bacana, né? Eu acho que e torço muito, tirando até a parte de ser brasileiro mesmo para essa geração, que feche esse ciclo, né, essa geração com uma medalha de bronze já coroaria muito bem, né, essa geração aí que teve tantos obstáculos, tantos problemas, fora essa má administração da CBB, atrapalhando um pouco, para buscar algo a mais, trazer algo a mais para o Brasil aí, que tanto bateu na trave, né, Léo? Com certeza, cara, com certeza. O meu único medo é o aspecto psicológico mesmo, assim. Eu acho que tecnicamente o Brasil é um time muito forte. Acho que não deve em nada para nenhuma outra seleção. A gente enfrenta um basquete internacional muito parelho. Todo mundo tem um nível técnico muito parecido, né? São detalhes mesmo que chegam à final e o meu medo realmente é o psicológico, né? A gente vê uma seleção de futebol fracassar porque não conseguiu segurar o psicológico, né? Não sei como essa seleção vai reagir jogando em escola nacional, mesmo, assim. Eu tenho, às vezes eu acho que é legal, às vezes eu tenho medo, porque hoje mesmo eu já estava vendo o jogo do Brasil e China, né, cara, tem gente que não está acostumada a 80 mil pessoas gritando o nome deles, né. Do time brasileiro é assim, né, e ao mesmo tempo são dessas pessoas é uma coisa muito complicada, né, com a possível decepção é muito complicada, né. Então, jogar em casa faz bem, mas também faz mal, né? Eu acho que esse é o meu principal medo com relação a essa seleção. Só. De resto, a gente tem talento demais aí para chegar numa medalha de bronze, que seria maravilhoso, né? A Muito, gente muito, muito. lamenta, acho que você foi perfeito no que você disse. Eu espero que essa maturidade que eles demonstraram nos amistosos, inclusive até enfrentando algumas adversidades atrás do placar, voltando, mudando um pouco as jogadas, enfim, que eles apresentaram, O eles desespero de demonstram meter também. bola de três. Desespero de meter bola de 3 pontos, né? Que sempre aparece. Isso, coisa que não aconteceu nesses jogos, eu espero que se mantenha, e espero que essa preparação tão boa que eles mostraram só se concretize, né, nos jogos da Olimpíada. Bom, galera, só para finalizar, vou passar aqui para vocês, aqui só repassando o dia e horário dos Jogos do Brasil na primeira fase, tá? O Brasil joga com a Lituânia, estreia contra a Lituânia no domingo, dia 7, o jogo é às 2h15 da tarde. Segundo jogo do Brasil é na terça-feira, dia 9, às 2h15 da tarde, também contra a Espanha. Duas pedreiras, né? Talvez seja esses dois jogos a chave do Brasil para não cruzar com os Estados Unidos ou com talvez uma pedreira muito grande já nas quartas de finais. Vencer os dois jogos seria uma coisa mais que perfeita. Ganhar um dos dois é uma coisa muito boa. Bom, depois o Brasil enfrenta a Croácia na quinta-feira também, às 2h15. O Brasil sempre joga às 2h15. Croácia, um jogo mordido, mas se o Brasil jogar o que sabe, deve passar. Brasil e Argentina no sábado, dia 13, às 2h15. Eita! Esse é um jogo complicado para o Brasil, porque o Brasil pode chegar nesse jogo contra a Argentina precisando dessa vitória. Tomara que chegue nesse jogo mais relaxado e que essa vitória venha da mesma forma.
Mas a gente sabe, o time da Argentina é encardido, é complicado, e para mim, muita gente fala da Espanha, muita gente fala da Lituânia. A Lituânia, a estreia, para mim é o jogo mais complicado, mas o segundo jogo mais complicado talvez seja esse da Argentina, principalmente dependendo dos resultados contra a Lituânia e contra a Croácia, se a gente precisar da vitória aí de qualquer forma desse jogo. E aí... E tem uns caras que são chatos pra cacete contra a gente, né? Escola, Ginóbili. Quando tem que jogar contra o Brasil, esses caras jogam, é difícil pra caramba. É verdade, Léo. Principalmente o Escola, né? Cresce muito contra a gente. Nunca vi. E o último jogo do Brasil na primeira fase é contra a Nigéria numa segunda-feira, dia 15 de agosto. Aí, esperamos que o Brasil venha para cumprir tabela, só para marcar uma vitória. E que, pelo amor de Deus, é o que todo mundo torce, que vá para essas quartas de final sem cruzar com os Estados Unidos, né, cara? Para realmente ter uma chance de passar para as semifinais e aí, no pior dos piores, disputar a medalha de bronze, né, Léo? É isso aí. Nossa, isso é fantástico se a gente cruzar os Estados Unidos só na final, né? E vai que dá, né? Final todo mundo é de todo mundo, né? Mas enfim, vamos torcer, galera. Também não vamos se estender muito, né? A gente já tá com quase 15 minutinhos aí falando. A gente agradece demais aí. A gente vai fazer uma segunda edição falando dos Estados Unidos. E a gente vai tentar subir no ar essas duas aí ainda hoje, enquanto vocês capturam o Pikachu no quintal da sua tia. Beleza? Mesmo, logo quando acabar aqui já vou começar também, Mestre Pokémon, velho. Não, hashtag chupa Ash, velho. Já tô com o Bulbasaur, o Charmander e Squirtle. É nóis. Beleza, pessoal. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Beleza, galera. Um abraço. Tchau, tchau.